Olá, bem-vindos ao canal Madalena Santos. Estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. E vamos iniciar com a costura, né? Ali no outro canal da nossa amada Gisleide Novelo, fizemos a modelagem desse vestido. Infelizmente, para não ficar muito grande o vídeo, mesmo assim ainda ficou, não fizemos o corte lá, ok? Então, vamos estar cortando aqui esse vestido, ele vai ter forro e a costura aqui no meu canal, aqui nesse canal, tá? Vamos lá. Esse meu molde, ele não tem margem de costura, eu vou cortando, deixando a margem de costura em toda a volta. Pessoal, apenas 1 centímetro é o suficiente. Então, eu vou estar cortando toda a peça, tá? Toda esse que tá aqui e depois eu volto pra parte da saia pra gente fazer junto, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o tecido, já tirei a parte da frente, das costas, no tecido, né? Tirei as faixinhas. Agora, eu vou cortar a saia. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o comprimento do vestido, tirei a medida do corpo, no caso, o corpo é 40 centímetros. O que sobrar é pra saia. Então, o que sobrou eu dividi em 3, tá? No que eu dividi em 3, essa parte aqui, que é a parte que fica da cintura, do umbigo até o quadril, eu achei muito curta. Aí, eu quis que ela ficasse um pouquinho maior. Então, o que que eu fiz? Eu deixei ela com 27, sendo que na verdade ela vai ficar com 25, porque tem as costuras, né? E aí, o que sobrou eu dividi por 2, que ficou um babado de 21. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou marcar. Aqui é pra parte da saia de cima, tá? Vai ser costurado na cintura. Essa parte aqui vai ser costurada na cintura, certo? Vou cortar. Aqui vai ser dividido em 2. Frente e costa. Essa saia, ela tem um leve franzido na cintura. Então, depois eu mexo nesse aqui, tá? Aí, venho com o meu tecido, que já tá dobradinho, já marquei as medidas. Agora, é só continuar. Então, tá aqui a marcação que eu fiz, ó. 23, né? Sendo que eu quero que ele fique com 21. 23 por causa das costuras. Lembrando que ele vai ser costurado na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu preciso deixar a margem de costura. Você também não deve deixar, não pode se esquecer de deixar a margem de costura. Corto bem em cima, porque essa marcação já é com margem de costura, tá? Venho pro outro lado. Faço a mesma coisa. Agora, o que que vai acontecer? Esse último babado, ele não pode ser do mesmo tamanho desse, certo? Porque como o babado é franzido,
Então, esse tem que ser maior para encaixar nesse aqui. Então, eu vou precisar cortar 2 desses. Então, aqui eu tenho para baixo, para saia de baixo. Aqui eu tenho para saia de cima. E agora eu vou cortar a manga. A manga eu quero cortar ela assim, ó. Pra ficar no godê mesmo. Aí eu coloco um alfinetinho, né, pra facilitar aqui. Pra ele não sair. Então, o que que vai acontecer? Com esse corte aqui dessa manga, nesse sentido do fio, ela vai dar aquele caimento de bauluado, né, de gomos, aliás, né, bauluado, é gomos, tá? Vou cortar bem certinho, porque ela tá num comprimento bom para fazer a barra. Então, aqui eu estou com os tecidos cortados, né? Aqui é a saia, a última saia, o último babado. Né? Aqui eu tenho 2, ó, aqui eu tenho 4. Aqui ele tá dobrado em 2, seria isso aqui, né? Então, esse aqui é a saia de baixo. Esse é a saia do meio. E esse é o que fica costurado na cintura. Essa aqui é a faixinha, né? Que é a cintura dela, vai estar sobrando esse aqui para eu franzir, ok? Aqui tá a manga. Olha a manga que eu cortei no enviesado do tecido, tá cortada no godê, tá? Aqui a parte das costas. Aqui frente, que seria assim, né? A frente, que vai ser assim, ó, desse jeito, tá bom? Fiz piques pra marcar costa. Essa faixa, deixei ela um pouco maior aqui, eu vou tá cortando outra que eu vou fazer dupla, tá? Deixei um pouco maior porque o Elastec, ele encolhe tanto na largura quanto... tanto no comprimento quanto na largura, né? Então, no comprimento eu deixei sobrando, creio que tem aqui uns 3 centímetros, sendo que tem a margem da costura, né? Pra ele ficar nesse tamanho. E agora, falta eu cortar o quê? No forro. Então, eu vou cortar a mesma coisa. Vou colocar em cima do tecido do forro e vou cortar isso aqui. A costa eu não vou forrar, tá? E a parte da saia, que é só essa parte aqui, ó. Que eu vou estar também fazendo um forro pra ela, ok? Já vou cortar e vamos começar a nossa costura. Então, voltamos nosso vídeo já com a parte da costura. Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o Elastec, tá? Então, para você que nunca aplicou Elastec na tua máquina, na tua vida, nem na máquina industrial, nem na máquina doméstica, o meu conselho é que você tenha uma caixa de bobina só para isso, né? Isso aqui, ó. Eu tenho várias, só que essa aqui é que eu uso para colocar a minha linha. Então, eu não passo Elastec com ela. Aqui eu uso só mesmo a minha linha. Então, eu pego ela, tiro, reservo. Aí, pego uma outra que eu já tenho guardado, com esse aqui regulado, para passar o Elastec, tá? Eu tenho aqui esse conezinho de Elastec. Ele pode ser tanto ser enchido na máquina, como se você estivesse enchendo a linha, né? Ali em cima, deixando encher, ou na mão. Eu gosto de encher na mão. Como é que eu faço? Como é que você vai saber o tanto que você tem que puxar o seu Elastec? Você tem que fazer de uma forma, ó, eu venho aqui,
seguro, ó. Tô segurando aqui a ponta, tá vendo? Isso é tanto para máquina industrial quanto máquina doméstica, ok? E eu vou enrolar aqui, ó. Eu não tô enrolando ele sem puxar assim. Eu tô dando uma leve, ó, aqui, ó, uma leve puxada, ó. Então eu tô esticando ele já com essa puxada. Porque se eu não puxar, se eu não esticar o meu elastec, quando eu costurar, ele não vai dar aquele franzido, né? Que precisa dar do elastec. Aí, ó, achei que ali foi bom? Viro. Agora eu venho aqui prendendo essa ponta, olha. Eu continuo rodando e enchendo a minha bobina, rodando, mas eu tô puxando o meu fio, ó. Tô puxando, eu não tô você sem puxar, eu tô puxando, tá? Não muito, médio. Aí, assim, não tem como você fazer já da primeira vez e acertar, né? É muita sorte. O que que você faz? Pega tua bobina, enche com o fio e testa. Faz num tecidinho antes, vai testando, que você vai entender a força da sua mão, né? A pressão que você vai estar usando para você estar enchendo a sua bobina de lastex, tá bom? Aqui eu vou colocando, parece ser assim um processo lento, mas eu tô fazendo devagar para que vocês possam ver. Eu procuro distribuir ele por igual na bobina para não ficar um lado mais, outro lado menos, ó. Ó, eu tô rodando aqui, mas eu tô puxando o meu fio, tá? Ele não tá ele não tá sem tá puxado, não, ele tá puxado. Aí, outra dica que eu dou, você vai primeiro, né, passar num tecidinho pra você, ó, aqui ó, tô segurando ele aqui, puxando, cortei pra lá, e agora eu continuo segurando aqui firme, tá? O meu lastec, ó, continuo segurando firme. E eu venho aqui, coloco aqui na minha bobina, que é própria para isso, já tá arrumada para isso. Ó aqui como ele vem, ó. Ele vem, ó, tá? Se fosse nessa outra com linha, que coloco a linha, não ia puxar, ele ia prender, tá certo? Aí coloquei aqui. Agora eu venho, puxo ele para cima, ó. Você sempre puxa o seu elastec para cima. E agora a gente vai testar o ponto, né? O ponto, ver se ficou bom. Se tá bom essa costura. Não vou testar vou testar no mesmo tecido que eu vou costurar o elastec, tá? Coloquei, baixei e vamos lá. O elastec, o que que você pode fazer? Você pode estar treinando, né? Compra sai mais barato você comprar assim esses cones maiores do que você comprar aqueles pequenininhos que parecem de linha. Esses aqui saem muito mais em conta. Ó, vou começar a costurar. Deixa eu segurar aqui. Só para eu ter uma noção do ponto, se vai estar franzindo, se não vai estar. Gente, a gente não puxa aqui, tá? Aqui você pode até deixar ele assim, ó, sem puxar. Vou olhando, aí a gente vem aqui, ó, e olha, ver se tá direito. Ó, quando você puxa aqui, deixa eu segurar, ele tem que vir, ó, não pode prender, tá vendo? Tá vendo que eu puxo e ele vai até o final? Eu continuo, ó. E o conselho que eu dou, sempre que você finalizar, você chegar no final, você faça retrocesso, tá? No início e no final. Olha, ele tá ótimo. Tá vendo aqui? Olha como fica bonito o ponto. Conseguem perceber o ponto? Olha aqui a costura, como fica. Então, eu não preciso mexer em nada. Eu tô costurando no ponto... Eu vou diminuir um pouquinho mais. 3,5.
tá? Tá no meu ponto 3,5. Então, deixa eu costurar aqui. Agora, eu tô tirando aqui, essa é a faixa que vai ser costurada. Eu vou colocar 5 fileiras de elastec, de 5 a 6, tá bom? Então, vamos lá. Ó, sempre tem que estar pra fora o fio, tá? Aqui eu tenho que deixar uma borda de 1 centímetro, porque é a borda que vai ser costurada na parte das costas, né? Na parte das costas. Então, aqui tem que deixar aqui uma borda de 1 centímetro de costura, ok? Então, vamos lá. Sempre no início, deixa eu só... A gente sempre inicia a costura. Ó, iniciei, retrocesso. É muito importante isso, tá, meninas? Esse retrocesso. E aqui, ó, você vai embora. Ó. Caso aconteça do seu elastec terminar no meio da costura, você desmancha aquela fileira onde ele terminou, para começar sempre, para você sempre começar na ponta, para não ficar emenda, tá? Cheguei no final, retrocesso. Aí puxo. Eu posso pegar aqui, ó, veja bem. Eu já posso pegar aqui, não preciso cortar, tá? Não cortando fica até melhor para você iniciar. Eu vou dar uma distância de mais ou menos. Eu vou estar costurando, deixa eu pegar aqui minha fita. Minha fita tá aqui no meu pescoço. 1,5 centímetro de uma fileira para outra, tá? Retrocesso. Ó. Aí aqui você... existe uns guias, né? Eu não tenho. Mas eu consigo fazer só no olhômetro, assim, só olhando, ó. Eu tô bem devagar, tá? É interessante, se você não quiser ter problema, faz umas 3 carreiras, olha a sua bobina, vê se tá tudo certo, né? Se ainda tem bem fio, bem elastec, para você continuar, para não ter que desmanchar. Mas se acontecer isso, você desmancha, tá bom? Porque se a gente, voltando lá na parte da caixa da bobina, se a gente usa a mesma caixa de bobina que usa o fio para costura, você acaba, como é que eu vou dizer? Olha como fica. Ó, olhem como fica. Tá vendo? Consegue ver? Acaba danificando a caixa da bobina e aí você não vai conseguir estar sempre com ela ajustada, né? Que a gente vai, ajusta a bobina sempre aquele ponto para ficar naquele mesmo nível de ponto. Aí se você fica o tempo todo aperta parafuso, folga parafuso, aperta parafuso, ela acaba danificando. Por isso que eu recomendo você a ter sua caixa de bobina por elastec separado, tá bom? Ó. Se você tem aquele guia, você consegue costurar isso aqui bem mais rápido. Ó, tá aqui, terminei. O que que a gente faz agora aqui, ó? Junta tudo assim, bem mesmo, para que o fio possa
se acomodar bem, assim, ó. Você faz isso aqui. Dando uma espremida, uma juntada, tá? Ó, ficou nesse tamanho aqui. Esse meu cós, ele é de 5 centímetros, né? Então, eu venho aqui com a minha fita, meço, pra eu ver se ele tá com 5 centímetros. Tá com 5 centímetros, ó. Aí, tirando a costura, né? Vai ter a costura aqui em cima, aqui embaixo. Então, ele tá com 5 centímetros. Veja aqui. Tá aqui o meu elasteque, ó. Tá vendo? Aí, essas emendas que ficou aqui, ó, eu venho aqui e corto. Ó. Lembrando que ele tem retrocesso, né? Foi feito retrocesso nessas costuras no início e no final, tá? Então, vamos ver se ele tá na medida do cós da frente. Ó, que ele vai dar uma leve pressionada, né? Não pode ficar, ele tem que ficar menor, não pode ficar maior, porque ele tem que fazer a cintura. Então, tá certinho, ó. Tá vendo? Estamos no caminho certo. Esse aqui é daqui. Então, vamos reservar que já tá ok. As palas estão ok. Reservar ali. Esse aqui eu não vou usar mais. Esse aqui foi de teste. Agora, eu tenho aqui a parte da frente cortada. Na parte da frente vai haver forro, certo? Então, tá aqui as duas partes no tecido e as duas partes no forro. Da mesma forma, o centro-frente, ó, no tecido e no forro. Então, vai ser unido. Eu vou fazer separado. Tecido com tecido, forro com forro, tá? Então, vamos reservar esse aqui pra cá. E agora, eu vou unir esses dois aqui, ó. Que é assim, né? A gente não pode se esquecer. Ó. Esse aqui tem o pique, por isso que foi feito o pique, ó. Esse com esse. Se você colocar certinho no pique, você vai ver que vai dar certinho aqui o comprimento. E esse com esse. Da mesma forma, vamos estar fazendo com o forro, né? Esse com esse. Esse não pegou no forro. É só colocar bem aqui. Então, reservando e vamos para a costura. Então, vamos lá. Vamos esquecer tudo que eu falei ainda agora no início, né? Que o forro ia ser separado da parte da frente. Não vai ser. Ele precisa ser junto, porque ele é costurado de uma forma que esse aqui tem que estar pronto para depois pregar esse aqui, ok? Da forma que eu falei que ia ser, dá para ser, mas dá muito mais trabalho. Então, ó, eu fiz esse lado, né, para fazer um teste, como é que ficaria. Ficou bom. Só falta agora passar para poder assentar as costuras, tá? Já vamos fazer o outro, ok? Então, aqui, ó,
costurei, fiz a costurinha, né? A costurinha, aquela costurinha que fica aqui dentro, aquele pesponto, aqui também. Se você quiser que a costura apareça aqui, faça. Ao invés de fazer prendendo só o forro, você pode fazer aqui, mas eu não quero que apareça costura aqui. Então, eu fiz ele assim, ó, prendendo só essa parte, ok? Aí, aqui depois a gente vem, né, passa o ferro para que fique tudo bem esticadinho. Então, agora vamos fazer essa parte aqui. De que forma que eu fiz, ó? Eu já adiantei essa parte aqui. Aqui é a parte do decote, né? É a parte do decote. Aquela parte que vai ficar para cima do busto. Então, eu faço isso aqui. Já venho e já faço a costurinha aqui, ó. Costurinha... assim. Já vou cortando as linhas. Agora, eu preciso fechar essa parte reta. Essa parte aqui, que é a parte que tem a curvinha, é que vai ser costurada na outra parte. Essa reta é a parte do botão, ok? Esse meu tecido, ele é muito, como é que eu vou dizer? Ele estica muito na hora de costurar. Então, eu tô dando preferência para estar costurando pela parte do forro, ok? Então, eu vou colocar aqui o meu pezinho de margem de 1 centímetro e vou costurar. Eu tô dando preferência para costurar pelo lado do forro, mas você pode costurar pelo lado direito do seu tecido. Costurei, tô costurando aqui, ó. Deixa eu só ajeitar. Ele cresce muito, por mais que a gente segure, eu tive que desmanchar a costura porque ele cresceu muito. E aí, então, eu vi que pelo lado do forro, nesse caso, né, como são duas partes, né, é o forro mais o tecido, são duas partes, então, eu achei que é melhor costurar pelo lado do forro. Tirei aqui a ponta, ficou desse jeito. Aí, agora eu venho e desviro, pra gente fazer outra costurinha. Ó, puxo aqui assim, pra fazer o cantinho. E agora eu venho, vou fazer uma costurinha agora, puxando tudo pra cá, ó, pro lado do forro, assim, tá? Tudo pro lado do forro. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Vou costurando. Então, eu vou mostrar todo o passo a passo dessa parte para vocês, tá? Aqui eu não consigo chegar até o final, por causa da ponta. Mas eu vou o mais próximo que eu puder. Aí, quando não der mais, faço o retrocesso. Ok? Corto aqui. Aí depois, quando eu for... Ó, não consegui ir até o final, mas eu vim o mais próximo que eu pude. Tá? Aí, eu venho aqui, ó, ficou assim. Vou alfinetar aqui só pra não sair do lugar. Assim. Assim. Ó, tô colocando aqui pique com pique, tá? E agora eu venho, ó, aí ficou desse jeito aqui, ó. Assim. Agora eu venho com essa parte aqui. Aí eu coloco aqui, ó. Pique com pique, porque eu marquei, então tem que dar certinho.
aqui. Já alfineto. E venho com esse também. Parte do forro. Ó. Mas lembra que eu falei que eu tô dando preferência, que eu tô preferindo costurar pelo lado avesso do tecido? Pelo lado do forro, aliás. Então, eu vou colocar o alfinete pro lado do forro, tá? Ó. Aí eu ajeito tudo. Ele tem que ficar certinho, porque quando eu cortei tudo certo. Ó, ajeito o alfinete, os alfinetes. E aqui eu vou distribuindo. Aqui eu já prendo também. Tem que dar tudo certo. Vou prendendo. Não é difícil de fazer, pessoal. É bem fácil, tá? Só requer um pouco de atenção. Aqui nessa parte eu preciso tá ajustando bem, olha. Ajustando bem aqui, para que na hora que você costurar, ele precisa dar na mesma altura do outro, né? Não pode ficar uma parte maior que a outra. Essa parte da frente, onde vai ser o botão, o transpasse do botão, tem que bater certinho. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a parte mais chatinha que tem pra fazer. Prendi. Nossa, esse alfinete aqui tá terrível. Coloco novamente meu guia. Você pode costurar sem o seu guia, tá? Porque eu quero costurar apenas com centímetros. Se você, preste atenção, você tá fazendo uma roupa sob medida, né, para uma pessoa, para uma cliente que você ainda não tem, é a primeira vez, você ainda não tem o hábito de costurar para ela, é roupa sob medida, eu lhe aconselho a você deixar no mínimo de 1,5 a 2 centímetros de margem de costura para fazer essa peça. Porque o que pode acontecer? Vamos supor, é duas coisas, tá? Vamos supor que essa cliente, que você faça a roupa e ela fique muito justa, e a cliente queira que você folgue, aí você não vai ter tecido para fazer isso, que você deixou pouco. E vamos supor também que, como é uma roupa sob medida, né? Nada impede de você deixar margem futuramente, se a sua cliente ganhar uns quilinhos, precisar soltar a peça, né? Fazer com que ela fique um pouquinho mais folgada, você vai ter também tecido, ou outra pessoa que vai estar fazendo, para poder estar fazendo esse ajuste na roupa dela. Ok? Agora, antes de fazer aquela costurinha, né, aqui, aquela costura aqui, eu vou conferir para ver se tá batendo certinho esses dois aqui, ó. Ele tem que bater certo. Aqui, ó, essa parte. Como é que eu vou conferir? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Porque ele tem que ficar na mesma altura esse decote. Não pode ficar um maior. Ó, tá na mesma altura. Você consegue ver? Ó, só faltou a costurinha para fazer o acabamento. Tá na mesma altura, gente. Coisa boa. A melhor coisa que tem é quando você tá fazendo uma peça e ela dá certo de primeira. Tiro meu. Agora eu faço isso aqui, ó. Eu não quero que a costura apareça do lado de lá. Vou fazer um pique bem aqui, tá? Essa parte aqui só.
Eu não quero que a costura apareça do lado de lá. Então, eu vou pegar, vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar tudo pra cá. Vou fazer a costura do lado do forro. Ó, eu venho ajeitando para não prender o tecido. Essa outra parte eu quero que prenda somente a parte do forro, a parte que vai ficar pro forro. Ó, vou ajeitando. Vem com o meu dedo, seguro. E aqui está. Então, agora o que que vai faltar aqui? Passar para assentar as costuras, certo? Aqui vai ser desse jeito, olha. Deixa eu mostrar para que vocês possam entender. Assim. Então, o espaço do botão, né? Então, aqui vai ter 5, 6 botõezinhos. E aqui embaixo vai vir a faixinha. Essa aqui, ó. Desse jeito assim. Conseguiram já ter uma noção de como que vai ficar? E aqui a manga. E esse é o decote quadrado, tá? Então, vamos dar continuidade. Agora, eu vou deixar para ir pro ferro já tudo de uma vez. Agora, vamos para a parte das costas, pra gente ir pro ferro. Meninas, aqui está as costas. Cortei um viés para esse decote, tá? E vou costurar esse viés aqui. Ele não vai ser um viés aparente, ele vai ficar pra dentro, viradinho pra dentro, ok? Vou colocar meu guia. Tanto o viés quanto o meu tecido, eles têm elastano, né? Vamos lá. Ficou assim. Faço piques. Vou só cortar um pouquinho desse excesso, achei que ficou um pouquinho grande. Não é para cortar muito, senão você não consegue fazer a vira. Eu achei que só ficou um pouquinho largo. Aí eu tô tirando um pouco para poder fazer a vira melhor, tá? Não é muito. Ó. Quando você dobra aqui ele tem que bater exatamente nessa parte aqui. E aí, quando você dobra aqui, ele tem que bater em cima dessa costura. Tanto esse lado e esse lado tem que ficar na mesma largura. Então, vamos lá. Dobrou. Aqui.
Eu pensei em fazer com revel essa parte, mas pelo fato dele ser um tecido que tem elastano, ele poderia ficar saindo, né? Eu achei que não ia ficar legal, então resolvi fazer assim. Ó, vou dobrando, assim, vou ajeitando, e a costura tem que passar aqui em cima, ó. Dobrei. Vá fazendo aos poucos, aos pedacinhos, tá? Não tenta dobrar tudo de uma vez e já sair fazendo, não. Vamos ver, tá ótimo. Olha como ficou, tá? E aqui, ó, consegue perceber que a costura bateu bem em cima? Ó, ficou bem em cima, ela não ficou embaixo. E agora eu vou deitar ele pra cá, assim. Fazendo isso aqui, ó. Desse jeito. Então, vai ficar uma costura aqui e não vai ficar aparecendo esse acabamento. Aqui você pode tanto costurar pelo lado de fora ou assim. Eu vou costurar assim, porque assim eu consigo ter uma visão melhor dessa costura. E também sempre a costura que fica pro lado de fora que eu digo assim, tá vindo aqui dessa linha e não da bobina, ela é mais bonita do que a linha da bobina, tá? Tá ótimo. Então, vejam só como ficou, tá? Essa é a costura que eu fiz pro lado de fora e aqui como ficou pelo lado de dentro, olha. Fica bem bonito, tá bom? Agora, já podemos unir os ombros. Já podemos unir os ombros. Então, aqui, frente, com frente, com frente. Aqui eu vou embutir, tá? Por isso que eu fiz logo esse acabamento aqui. Porque eu vou embutir essa costura aqui dentro, ó. Assim. Assim, ó. Tá? Então, deixa eu prender aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Terminando essa parte do ombro, eu vou dar uma passada na peça e vou colocar a faixa. Ó, você vem aqui assim, aqui é o ombro da parte das costas, né? Ele pode ficar um pouquinho rebelde, aí você vem, puxa, ajeita, para que fique tudo por igual. Deixa eu ajeitar.
ver se ficou bom. Ó, ficou bom, eu gostei. Eu gostei, tá? Vou fazer do outro lado. Então, olha só como ficou. Passei, né? Fui lá no ferro, passei frente, passei as costas. Então, agora eu vou costurar o elastec, tanto o das costas quanto essa faixinha da frente. Eu não vou fechar as laterais ainda. Vou deixar as laterais por último, porque ela vai provar a peça. Então, no que ela provar, se precisar ajustar, eu ajusto pelas laterais. Então, eu vou montar frente e costa, sem fechar as laterais. Agora, vamos pregar o elastec. Ó, você coloca aqui, a gente tá vendo que ele é bem menor, né? Mas sabemos que ele vai dar. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou costurar o elastec, vou costurar na parte do tecido que tá o elastec, tá? Coloquei aqui na ponta. Vou colocar aqui na ponta. Pra que quando eu puxar, ele pegue o mesmo tanto. Aí, tome cuidado nessa hora pra não... E aqui eu passo isso aqui também, ó. Eu venho aqui, marco o meio, acho o meio aqui dessa peça, né? Assim. E venho aqui na minha faixinha, nessa parte aqui. E também acho o meio aqui, ó. Marquei, então aqui, ó, né? Marquei aqui. Então, quando eu for costurar, eu vou distribuir isso aqui por igual, assim, tá? Vou distribuir por igual. Ó, já tô chegando aqui no final do... O que que vai acontecer? Essa minha fita, aqui tá o elastec, é claro que ela é maior do que a parte da parte que é a blusa, né? Porque eu tô fazendo separado e eu não quis ela com o mesmo franzido, com o mesmo tanto de franzido do elastec. Então, ela é menor. E então, aqui, eu vou precisar fazer algumas preguinhas nessa tira, que é do elastec, né? Claro que eu tô falando do elastec. Algumas preguinhas para que eu possa encaixar essa faixa aqui. Vou já mostrar, ó. Tô terminando. Deixa eu ver se tá tudo certo, antes de mostrar pra vocês. Aqui ficou um pouquinho fora, eu vou ajeitar, tá vendo? Mas vou mostrar bem aqui, ó. Ó como é que fica. Desse jeito, ó. Ó. Então, eu precisei fazer alguns franzidinhos aqui, nessa parte do elastec, mas nem parece, que a impressão que dá que é o mesmo franzido já do elastec. Ó. Certo? Ó como é que ficou. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou desmanchar aquele pedacinho, refazer, que ele ficou um pouco fora, pra gente fazer a parte da frente. Essa parte vai ser overlocada. Então, deixa eu mostrar como tá ficando. Aqui é as costas, né? Que a gente costurou o elastec. E aqui é a frente, que tem a faixinha. A faixinha é dupla, né? Tá aqui, ó. O que que eu fiz? Fiz um sanduíche com a faixinha, né? Pra ela ficar dupla. E ficou assim, ó, desse jeito. Costurei, deixando já aqui o transpasse do botão, olha. O transpasse do botão, tá? Aqui tá certinho, olha, ponta com ponta, não vai faltar.
Então, a parte da blusa está praticamente pronta. Então, voltamos aqui com a nossa parte da costura. Eu já adiantei algumas partes. O que aconteceu? A pessoa já provou o vestido, ela já provou. Eu precisei ajustar no ombro. Tirei mais ou menos 1,5 centímetro no ombro. Assim ela vestiu. Aí o decote ficou muito baixo para ela. Então, para que levantasse o decote, eu tirei aqui no ombro, tá? Então, desmanchei, né? E refiz a costura novamente. Já fechei aqui as laterais, olha. Costura com costura. Aqui, ó. Costura com costura. Estão vendo aqui? Costura com costura. Aí, pra cá ainda não vou fechar, porque eu vou fazer a parte da saia. Coloquei a faixinha da frente. Do mesmo jeito que eu costurei o elastec atrás, eu costurei a faixinha da frente. Sendo que a faixa da frente, ela é dupla, né? Então, aqui, ó, ela ficou desse jeito. Aqui ela ficou com esse acabamento e aqui embaixo eu costurei assim. Aí eu vou aguardar porque ainda vou colocar o forro, tá bom? Aí ela provou, aqui é a parte das costas, ficou ótimo as costas, do jeito que ela quer. Já coloquei uma manga, ó, é uma manga godê, certo? Já coloquei uma manga. Vamos fazer agora a outra manga. O que que eu faço aqui? Já fechei aqui a lateral, normal, 1 centímetro, né? 1 centímetro de costura. Vou aumentar meu ponto. E vou passar 2 costurinhas aqui na cabeça da manga, que é para fazer o embebido, tá? Eu fiz 2 piques, ó, daqui até aqui, que é onde eu vou estar fazendo a costurinha do embebido. 2 costuras paralelas. Nessa costura eu não coloco retrocesso. E eu vou de uma costura a outra. Chegou aqui, tirei. Novamente. Sem retrocesso. Já volto a minha máquina pro ponto que é, para não esquecer. E aqui eu faço isso aqui, ó. Pego 2 pontas, né? E puxo. Vou puxando. Ó, ele tem um franzidinho, olha, tá vendo aqui no ombro? Aqui o franzidinho. Aí eu dou uma puxada, mas eu não deixo isso como definitivo. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar a manga e depois eu vou ajeitando esse franzido lá no ombro, tá? Que ele tem que ficar por igual. Então, agora eu vou aqui. Como eu já coloquei um lado, não tem segredo para colocar o outro, né? A que tá faltando é desse lado aqui. A costura sempre para a parte da costa. E eu gosto de alfinetar, ó, tá bem aqui, né?
costura com costura, ó, certinho, aqui. Eu alfineto. E eu sempre gosto de alfinetar o lado da manga. Por que o da manga? Porque o da manga é onde tem as preguinhas. Então, eu posso, conforme eu vou costurando, eu vou arrumando. Ó, deu praticamente já a medida da manga, tá certo? Aquele embebido, aquela puxada que eu fiz. Só que eu ainda vou ajeitar aqui. Ainda vou ajeitar e quando chegar no alto do ombro, ali naquela parte alta, eu vou distribuir por igual os franzidos, para não ficar uma parte mais para um lado, menos para o outro, e assim por diante. Aí essa manga, como ela é cortada no viés, ela cresce bastante. Ela, como eu já falei, ela já provou o vestido, né? Ela já vestiu, já fiz o ajuste conforme o corpo dela. Precisei entrar no ombro e nas laterais. 1,5 centímetros nas laterais eu diminuí. Ó, tá vendo que aqui o franzido tá mais para a parte da costa do que para frente? Eu tenho que trazer esse franzido para cá, para não ficar muito lá para a costa, tá? Então, agora aqui eu vou ter que mexer na manga para poder distribuir isso. Ó, vou trazendo ele para cá. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Tiro ele daqui um pouco e levo ele para frente. E aqui eu vou puxando ele para cá. Isso aqui é paciência, a pessoa tem que ter paciência para fazer isso aqui. Eu posso, nesse momento, pegar e já colocar uma com a outra, para eu ver se tá no mesmo tamanho, na mesma proporção de franzido, ó. Começa bem aqui. Certinho, mesma proporção, aqui, ó, costura com costura do ombro. É só mesmo agora sentar o pau. Sentar o pau que eu digo é costurar, tá, gente? Só costurar. E vamos costurar. Eu gosto também de costurar, começando pela cava. Sempre eu gosto de começar pela cava. Puxo tudo aqui pra baixo. Aqui eu tomo cuidado, porque eu preciso que a costura fique certinha, costura com costura aqui nessa emenda da cava. Fique costura com costura, então eu tenho que cuidar para que não saia do lugar. Prendi, aí tiro o alfinete. Como eu já havia falado para vocês, esse tecido é chato de costurar. Porque ele tem esse elastano e essa elasticidade dele, ela dificulta um pouco pra gente, né? Que ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E ainda mais essa parte aqui que é cortada no viés. Mas no final tudo dá certo. No final a gente inventa as coisas, tem que fazer, né? Quer fazer uma peça bonita, um negócio legal, então tem que fazer. Ó, eu vou aqui com alguma coisa segurando. Vou ajeitando. Aqui eu ajeito bem Ó, chegou na parte daquele franzido, né? Então, eu vou ajeitando bem
para ficar bem distribuído, franzido, para não ficar muito mais para uma parte, menos para o outro. E vou costurando. Tiro o alfinete. Ó, ajeito, encontro a costura e faço o retrocesso. Vamos ver como que ficou. Aí a gente tira todo o excesso, né? Ó, tá? Aí aqui, essa linha que fica, a gente vem aqui, ó, puxa ela. Sempre que vocês fizerem essa costura nessa manga, essa linha que eu tô tirando não é a linha que costurou, é aquela linha que eu puxei, que eu embebi. Então, você sempre tira ela, nunca deixa. E tira logo quando terminar, a não ser que a cliente ainda precise provar, qualquer coisa assim. Então, tire depois, né? Se não fazer mais nenhum ajuste. Mas nesse caso aqui, eu não preciso, né? Que ela prove essa parte. Então, eu já posso pegar essa linha, já posso tirar, já para deixar a peça limpinha, tá bom? O que é que eu vou fazer nessa parte aqui agora? Eu vou overlocar aqui os dois lados, né? O outro lado ainda não foi overlocado. Eu vou estar overlocando aqui, fazendo a limpeza aqui com a overlock em volta da manga. E vai ficar faltando na manga só a barrinha. Então, vamos lá. Está aqui, né, as duas mangas. Aquela parte da lateral. Aqui na parte da saia, deixei solto essa parte aqui, ó, na cintura, porque aqui eu vou colocar forro. E é legal que quando eu fizer essa costura, eu faço uma costura circular, tá? Para que o forro fique por igual. Mas eu já fechei aqui e fiz a limpeza com overlock dos dois lados. Da mesma forma, nos babados, né? Fechei as laterais, fiz a limpeza com overlock e já fiz a costurinha. Essa costurinha é igual a da manga que eu fiz, para poder puxar para franzir. Só que eu fiz só uma, né? Na manga eu fiz duas, uma paralela à outra. Essa eu fiz só uma. Esse puxado eu vou puxar até ele dar essa medida aqui, ó. Então, eu vou puxar, vou ver qual é o menor, né, que tá ali, e vou puxar até ele dar essa medida aqui, ó. Esse é o que tá no vestido, tá? Esse é o que tá grudado no vestido já, que é o que fica na cintura. Então, eu vou puxar, vou ver qual é o menor e vou puxar. E com o outro eu vou fazer a mesma coisa, vou puxar até dar na barra. Mas vamos fazer isso juntas, tá? Deixa eu ver aqui qual é o menor, se é esse ou se é esse. Esse aqui é o menor. Pego aqui o fio, vejo o lado que tá o fio. Eu não gosto de fazer a volta toda para depois sair puxando. Dá muito mais trabalho. Eu gosto de pegar e faço de uma costura a outra e vou puxando. Ó, vamos fazer desse jeito aqui, ó. Tem máquinas que já sai franzindo, eu não gosto. Eu gosto de eu puxar. A não ser que seja um babado muito, 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 muito grande, né? Que tem que ficar bem franzidão. Aí é mais vantagem nesse que você vai franzido. E vamos fazer nesse aqui, ó. Tá bom? Ó, já dei uma boa franzida. Agora eu vou encaixar para eu ver se
preciso franzir mais ou tirar um pouco do franzido, tá bom? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Então, direito com direito, né? Então, aqui, direito do vestido, aí eu venho com o meu babado do avesso, ó, encaixo aqui. Como que eu encaixo? Eu começo encaixando costura com costura, tá? Ó. Sim, a costura também tombada para a parte da costa, sempre tombe a costura para a parte da costa. Aí, coloco aqui, ó, costura com costura, alfineto. Aí, vou lá pro outro lado, ó, alfinetei, né? Agora, eu venho aqui pro outro lado, cadê meu babado? Tá aqui. Do mesmo jeito, viro a costura pro lado da costa, ó. Coloco certinho, lado da costa. E alfineto, vou alfinetar pro lado do babado, tá? Eu sempre gosto de deixar a parte do franzido pra parte de cima, onde eu vou tá vendo que eu vou costurando e vou ajeitando. Tá certinho. Não, mais um pouquinho aqui. Agora eu vou ver, aí eu faço assim, ó, pra saber se deu. Ó, se você consegue ver, você tá vendo que eu franzi mais do que o que tá na saia, né? Então, eu vou aqui, ó, desmanchando um pouco, tirando um pouco do franzido, tá? Não preciso soltar as laterais. Não preciso, porque tem a linha que tá o do franzido e ela tá solta. Ó, vou devagar, pra não desmanchar muito. Eu vou fazendo isso até encaixar. Aí, pego uma parte, trago pra cá e vou vendo se já deu. Se não deu, continuo e faço isso com os dois lados até encaixar. Ó, tudo alfinetado, tá vendo, ó? Aqui, alfinetei toda a volta. Agora, eu vou fazer a costura. Vamos lá. Começo sempre pelas laterais, ajeitando a costura, colocando costura com costura, né? Aí, ajeito com bastante cuidado. Aí, aqui, o que eu gosto de fazer nessa hora? Eu gosto de usar essa minha ferramenta, eu chamo ele de agulhão. E aqui eu vou assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeito tudinho. E aqui eu vou fazendo assim, ó. Distribuindo o franzido. Essa linha também aqui, que a gente fez para poder franzir, também eu tiro depois, quando finaliza a costura, tiver tudo certo. Eu descarto ela, eu tiro fora. Ó, eu vou fazendo. Porque não precisa ser com esse, tá? Você pode fazer com esse aqui, com esse, com cuidado, né? Pra não cortar sua peça. E vou fazendo, ó. Tiro o alfinete. E vou ajeitando. Não tenha pressa pra fazer sua costura, porque é melhor você costurar devagar e ficar tudo certo do que depois você ter que desmanchar porque ficou errado. Alguma coisa deu errado. Então, não tenha pressa, tá? Olha, terminei de costurar aquele babado, o primeiro babado, só pra mostrar aqui, ó, a costura, tem que estar tudo certinho. Tá? Aí, essa linha que tá aqui, eu vou tirar tudinho. Ó, mostrar como é que ficou.
Ajeitar aqui, peraí. Assim. Tá vendo? Aí agora vem mais um babado aqui pra baixo, que é o maior. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Depois que eu fizer isso, é fazer a limpeza de overlock, né, em volta dele todo. E tô chegando aqui no finalzinho da última saia. Vamos lá. Como eu falei antes, é uma costura de bastante paciência. Você tem que ter paciência para fazer isso aqui. Ó, continuo com o meu agulhão, ajeitando aqui o tecido para que o franzido fique por igual. Aí chegou aqui no final. Retrocesso. Depois eu venho fazendo as limpezas. Então, tá aqui, ó. Costura com costura. Falta fazer a limpeza, né? Tirando essas linhas, ó, como ficou franzido. Deixa eu ajeitar. Ó. Como ficou. Tá vendo? Um babado. Dois babados. Não ficou muito franzidão, pra não ficar aquele negócio muito armadão, né? E bem discreto. Aqui é a frente. Também do mesmo jeito, ó. O que que eu vou fazer agora aqui? Vou overlocar as costuras, né, circulares, e vamos para a parte do forro. Então, vamos continuar o nosso vestido. Então, já fiz aqui a limpeza, né, das saias, ó, tudinho, overloquei. Vamos agora para a parte da cintura. O que eu fiz aqui na parte da cintura? Finalizei a costura e eu finalizei aqui ainda falta cortar os excessos, né? De linhas, isso que eu venho cortando depois. E aqui, eu fiz ela assim, né? Fiz aqui inteiro, fiz inteiro e costurei assim. Ficou desse jeito aqui, ó. Ó, tá? Deixa eu pegar aqui o outro lado. Aí, ficou desse jeito assim, ó. Tá vendo? Aqui ela ficou na horizontal, ó. Assim. Agora, eu vou pegar e vou colocar o forro. É um forrinho simples, é uma elanquinha. Já fechei as laterais. Agora, eu vou encaixar isso aqui na cintura. Eu quero que a parte que fique pra fora, né, que fica pra fora, em contato com o corpo da pessoa, que ela fique sem costura. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou precisar fazer um leve franzido, né? Para que ela possa encaixar aqui em toda a volta. Deixa eu colocar costura com costura aqui. Sim. Ó, tá vendo o tanto que vai faltar? Então, eu vou fazer um franzido aqui para ele encaixar certinho aqui, ó. Desse jeito, tá bom? Aqui, olha, tá a frente, né? Parte da frente. Aqui. Eu franzi.
Aqui nas costas, que acompanham o elastec, eu vou deixar sem franzir, porque eu vou ter que esticar aqui, ó. Assim. Então, eu vou fazer ele esticando, porque senão, se eu fizer essa costura, aqui, prendendo ele, quando ela for vestir, essa parte não vai esticar. Então, não vai adiantar de nada, né? Então, eu vou deixar essa parte e vou costurar assim, esticando, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Vou só prender uma costura bem na borda, vou prender aqui na máquina e depois eu vou para overlock. Que a gente vai ajeitando, não é porque é forro que tem que ser de qualquer jeito. Distribuindo os franzidos. Pronto. Tá costurado o forrinho, ó. Aí aqui como eu disse, né? Ele ficou no franzido do viés, ó. Na elasticidade do viés. E aqui na parte da frente, um leve franzido, para ele acompanhar também aqui, tá? Ele vai ficar assim para baixo. Vai ficar virado para baixo. Assim. Desse jeito. Bom? Agora, ela vai vestir novamente para poder marcar, para definir se tá bom esse comprimento de manga e o comprimento da barra. Aí agora a gente vem, dá uma revisada, ver se tá tudo certo, né? Cortar os fiapos que fica, sempre fica fiapo. Você tem que fazer isso, nunca pode deixar de fazer. E é assim que tá ficando o nosso vestido, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, o forro, ele vem daqui até aqui, tá? Então, vamos lá. Ela provou o vestido, tá tudo certo, né? A manga vai ser esse comprimento mesmo, é só fazer a barra. E aqui, vou precisar tirar esse tanto aqui, ó. Então, aqui é cortar e fazer a barra. Como é que eu vou marcar isso aqui? Eu pego aqui, ó, do jeitinho que tá dobrado. Pego o alfinetinho, coloco pra cá, assim. Tá, essa parte onde tá o alfinete é onde é o comprimento final, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem ir ali pra mesa. Vou colocar ponta com ponta. Fazer aqui com vocês sem ir pra mesa, tá? Deixa eu ver se dá. Ó. Dobrei. Você pode fazer isso aqui, ó. Dobra. Ponta com ponta. Alfineta. Já está praticamente pronto o vestido. Os botões, como eu já avisei, falei, né? Essa abertura de botão é uma abertura falsa. Não vai ter casinha, vai ser só os botões pregados. Aí eu tô arrumando aqui ponta com ponta, pra ficar tudo certinho. Onde eu vou estar cortando, aliás, onde eu vou estar cortando não, o comprimento final é onde tá esse alfinete aqui, ó. Certo? Esse de baixo eu coloquei só pra marcar, só pra segurar. Olhar se tá tudo certo, se não tem nada errado. Deixa eu ajeitar esse aqui, que tá uma dobrinha bem aqui.
Aí você pode vir com a fita, ó, do alfinete para baixo, tem quase 5, tem 4,8. Aí eu venho marcando aqui, ó, 4,8. Ó. Quando o tecido ele é meio assim, né, que você fica, que ele tem ele estica, quanto mais alfinetes você colocar, melhor. Aqui vai ser outro. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só colocar esse aqui pra cima. Colocar um aqui embaixo. Eu quero uma barra fina, né? Eu não... como é que se diz? Ela vai ser uma barra estreita. Então, mais ou menos aqui, ó. 1 centímetro. E tá cortada, agora é fazer a barra. Vou começar a fazer a barra aqui pra vocês verem, tá? Eu tenho aqui. Ó, eu vim com toda a costura, tudo pro lado da costa. Então, a gente continua com a costura pro lado da costa. Pra trás. Meio centímetro, mais meio. Esse início é sempre ruim por causa da emenda. E sempre comece fazendo a sua barra na emenda, tá? Pra a costura ficar na lateral ou na costa, mas onde tem uma emenda, uma costura, você faz ali. Deixa eu puxar pra cá pra liberar aqui pra vocês verem. Certifique-se que a sua máquina está no ponto que você está costurando desde o início. Eu tô no 3. Vou continuar, ó, dobrei. Não faço retrocesso agora. Quando eu chegar com a costura, eu faço, tá? Ó, essa minha dobra não tá dando nem um pé de máquina. Como é que tá ficando? Tá ficando ótimo. Ó, vai devagar. Esse tecido, ele estica, lembra que eu disse? Então, você não vai puxando ele, vai só dobrando mesmo. Ó como tá ficando. Perfeito. Então, tá aqui. Aqui a emenda, olha, da lateral. Tirar aqui a pontinha. Ó, costura pro mesmo lado, estão vendo? A barra ficou bem estreita, não ficou uma barra larga. Agora vamos... Isso aqui me incomoda. Enquanto eu não tirar isso aqui... Ai, Jesus. Mas eu tiro daqui a pouco. Fazer a barra da manga agora, tá? Também, da mesma forma, viro tudo pra parte das costas. Vou fazer uma dobrinha e uma dobrinha.
Quando você dobra aqui, que você percebe que tá grosso, você faz isso aqui, ó. Mas toma cuidado para não cortar muito assim. É só um pouco do excesso aqui, ó. Assim, tá? Porque se você cortar muito, depois você vai dobrar e ainda vai ficar aparecendo. Coloco um alfinetinho. Eu ia fazer uma barrinha lenço, mas aí como eu vi que dá para ficar bem fininho, né, com esse tecido, eu consigo fazer ela bem fininha. Não vou fazer, tá? Vou fazer 2 dobras mesmo. Nosso próximo vídeo, você que quer fazer uma saia godê, aprender como cortar, sem molde, né? Direto no tecido. O nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula vai ser o corte e a costura de uma linda saia godê, no godê, tá? Lá eu vou ensinar você a cortar direto no tecido, sem usar aquele monte de conta. Vou lhe ensinar a fazer, depois a tirar aquele bico, né? Porque, ó, aqui que você tem que estar fazendo aqui, ó. Você vai ajeitando. Eu quero que ela fique mais fina do que a da saia. Eu vou ajeitando aqui, ó. Tá? Vai aos poucos. E aí eu vou ensinar a tirar aquele bico que fica, né? Porque o godê, a peça cortada no godê vai passando, se não deixar descansando o tempo suficiente, ela vai criando, e ficar pendurada, ela cresce, cria bicos, não em toda ela, em algumas pontas, na ponta que é mais. E eu vou ensinar como fazer, como deixar descansando e depois como cortar a barra, porque não é fácil cortar uma barra, né, no godê, do godê, da saia godê, certinho, sem ficar torto. E eu vou ensinar, tá bom? É muito interessante essa aula. Então, você que de repente tem dificuldade para fazer a sua barra, ou cortar direto no tecido, tem que fazer o molde, gastar aquele monte de papel, eu vou estar ensinando você a fazer. Nossa próxima aula será uma linda saia no godê. Longa, para que ela fique certinha. Ó, como tá ficando. Ó, tá? Pessoal, barra pronta, né, das mangas, falta só passar do vestido. Agora eu vou passar uma costura bem aqui, fechando, como se fosse, eu vou fechar porque não quer aberto, depois coloco os botõezinhos, e vou deixar essa costura como se fosse a vista, né, a vista do botão, tá? Aqui. Então, eu vou passar uma costura aqui, né, prendendo aqui, e uma outra bem aqui, ó, pra ficar como se fosse a vista, tá certo? Já alfinetei, olha, e agora eu vou passar a costura. A primeira costura é essa do canto. Acho que eu vou passar só do canto mesmo, não precisa passar na beira. Vou prender aqui para ficar certinho. Essa parte não ficar torto, tem que ficar certinho. Eu já podia ter feito isso, você pode estar fazendo no início, se você quiser. Mas eu fiquei esperando ela provar para ficar tudo certo, para não precisar desmanchar. Vamos lá.
Aí aqui eu tenho que cuidar para não prender a parte das costas. Aqui eu venho com o dedo, ó. Se você tiver dificuldade, quiser alfinetar, quiser marcar com giz, fique à vontade. Eu vou aqui ajudando com esse agulhão. A costura tem que ficar retinha. Se caso ela ficar torta, eu vou desmanchar. Olha, eu venho com o agulhão aqui, ó. Tiro esse. Ver se tá tudo certo, não tem nada pegando. Aí é que eu tenho que puxar para ele ficar certinho. E continuar na mesma direção. É um monte de coisinhas que tem que fazer para dar certo. Se ficar franzido, engelhado, eu vou desmanchar. Como eu falei, esse tecido estica, né? Esse tecido, ele estica. Vamos ver se ficou bom. É que não ficou torto, não. Acho que eu vou deixar assim mesmo, olha. Porque daí vem o botãozinho aqui em cima, né? Só que como ele tá preso aqui, ó, ele tá presinho. Então, não vai aparecer nada. Aqui eu vou passar, ele vai se ajeitar. Deixa eu colocar assim pra vocês. Ó. Aqui ele quis engelhar, mas aqui na hora que eu passar, ó, ele volta. Tá bom? Essa costura aqui de cima que eu não gostei muito, ó. Ela tipo prendeu, aí ficou um ponto fechadinho. Eu vou desmanchar essa costura aqui. Pronto! Vestido finalizado. Finalizado, ó. Os botões costurados, eu não costurei aqui, ficou só essa costura aqui mesmo. Já costurei os botões. Já está com a etiqueta. Ó. O que falta fazer agora? Passar, a cliente vestir e eu tirar a foto para poder postar, tá bom? Esse aqui é a peça de hoje. Obrigada por você ficar, né, aqui até esse momento comigo nessa aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido, né? Se não entendeu, volte o vídeo quantas vezes for necessário para você entender o que você não conseguiu entender. E também pode colocar nos comentários que eu respondo assim que eu visualizar, tá bom? Se você ainda não me segue no meu canal, eu peço que você se inscreva, por favor, deixe um joinha. Também está aqui embaixo, aqui no link, aqui embaixo, aliás, na descrição do vídeo, o meu Instagram. Peço também, né, que se você puder passar a me seguir no meu Instagram para acompanhar as minhas redes sociais, tá certo? Esse é o vestido, né? Esse que você tá vendo aí no início do vídeo, que foi feito aqui nesta aula. Foi feito com muito carinho, com muito amor para você, que é minha aluna, que tá chegando agora no meu canal. E meu muito obrigada.